Paz do Senhor para todos, os irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical para todos. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para juntamente com vocês estarmos aprendendo de mais um assunto maravilhoso sobre tema que foi proposto nesse trimestre para nós estarmos estudando das lições bíblicas dominical. Um assunto maravilhoso que é o desafio da evangelização. Então, com certeza nós estamos aí, professora, num desafio a respeito de evangelizar, até porque é um chamado, um mandado aí e um chamado de Cristo para a sua igreja. É um tema bastante promissor, um tema bastante interessante, aonde verdadeiramente nós estamos precisando aprender. A igreja ela está um pouco estagnada, parada, e não está fazendo verdadeiramente o ID. Até tem uma mensagem ou uma falácia, uma fala do pastor Billy Graham. Ele fala a respeito que a igreja ela foi condicionada a ir até o pecador e não o pecador até a igreja. Então essa é vamos dizer assim, uma colocação verdadeira. Nós fomos vocacionados a ir até o mundo, a pregar para o mundo, não as pessoas que estão no mundo vir até nós. Eu acho que eles estão vindo, professora, pela necessidade de a igreja não está fazendo o seu papel. Então, por isso que as pessoas estão vindo pela necessidade de se salvar e não porque nós estamos cumprindo o nosso papel de ir até as pessoas. Por favor. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e sejam bem-vindos em mais uma aula aqui conosco. Então, nessa semana nós vamos falar a respeito, professora, na lição 4, Nós vamos tratar dessa semana da lição 4. Nós vamos falar a respeito do trabalho e os atributos do ganhador de almas. Então, nós vamos tratar nessa semana sobre o serviço, no caso aqui, sobre o serviço e os atributos aqui, aquilo que é, vamos dizer assim, atribuído a esses ganhadores de almas aqui. Então, professora, vamos lá? Vamos começar aqui o nosso textuário aqui, a nossa escola. Vamos dar início aqui? Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Verdade prática. A missão do evangelista é falar de Cristo a todos, em todo lugar e tempo, por todos os meios possíveis. Então, professora, olha só, a missão do evangelista é falar de Cristo. A missão do evangelista é levar aí as boas novas, Até porque, vamos dizer assim, nós conhecemos esse termo evangelista ou essa boas novas, mais correto dizer, quando Jesus nasceu. Quando Jesus nasceu ali, no livro de Mateus, ali no comecinho de Mateus, ali você vai ver que o anjo ele aparece trazendo boas notícias. Então ali já começa a se caracterizar a respeito de Cristo, do nascimento de Cristo. Então ali começa a se caracterizar as boas notícias. Continua, professora, para nós. Leitura bíblica se encontra em Atos, capítulo 8, do versículo 26 até o 40, então, onde diz assim, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. 27. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro.
E correndo Filipe ouviu-lhe que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês que de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciou o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Olha só que interessante, né? Aqui você vai ver a respeito, né? Falando aqui a respeito de um episódio, né, que aconteceu ali com um dos que foram separados ao diaconato, né, a Filipe. Então você vê aí vamos dizer assim, a primeira ação aqui, né? A primeira ação de um evangelista, sendo que o próprio Filipe, ele foi o primeiro a ser chamado de evangelista. Só que você vai ver que a primeira ação evangelística aqui, você vai ver que começa-se com Pedro. Lógico, nós vamos entrar aqui falando a respeito que Jesus ele foi o primeiro evangelista. Né, vamos dizer assim, por natureza mesmo. Você vai ver que todo o ministério de Jesus ele vai englobar todas as áreas, né, do ministério aqui. Nós temos aqui caracterizado, aqui que nós vamos ver daqui a pouco, a respeito de Timóteo, acho que capítulo 4, né, vai falar sobre a respeito dos 5 ministérios, né, que ali está separado, em Coríntios também fala, mas você vai ver que o primeiro a utilizar aqui esse termo evangelístico aqui na prática foi o próprio Pedro. Então Pedro foi o primeiro que após a descida do Espírito Santo, ele começa-se a sai ali do cenáculo onde eles estavam reunidos, e mais na frente ele vai e começa-se a pregar o evangelho e ganha aproximadamente 3.000 almas. Então foi o primeiro ato, o primeiro evangelístico na prática. Aí depois nós vamos ver mais para frente um pouco, nós vamos ver já no caso aqui Estevão. Estevão também foi um evangelista. Por quê? Porque após ele ser separado para o ministério de diácono, ou no caso, né, ser escolhido aqui pelos apóstolos ali para o diaconato, para servir ali as mesas e ajudar ali, ele não pratica, vamos dizer assim, ele não exerceu o ministério ali de servir apenas. Ele se tornou um evangelista. Por quê? Porque automaticamente você vai ver uma das pregações, uma das mais belas pregações ali, né, pregada ou ali consubstanciado por ele. Então Estevão ele prega ali que vamos dizer, a mensagem dele foi tão arrebatadora, foi tão poderosa, que você vai ver que os inimigos da cruz
eles não querendo aceitar aquilo, pegam ele, tiram ele para fora da cidade e acabam o matando. Mas aí o que acontece? Ele teve a primeira visão maravilhosa de Jesus, tanto que ele fala: eis que vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Então você vai ver que o primeiro evangelista foi, na prática, no caso aqui, Pedro, e depois você vai ver o outro evangelista também na prática, Estevão. Aí agora nós estamos vendo aqui também Filipe, né, aonde também na prática, e depois é utilizado o nome para ele, para evangelista. Vamos lá, continua, professor. Introdução. Ganhar almas é tarefa de todo discípulo de Cristo. Nesse sentido, você e eu somos evangelistas. Isso significa que tanto o pastor quanto as ovelhas têm o dever de anunciar a todos, em todo tempo e em todo lugar, o evangelho que salva, liberta, redime plenamente o pecador. Todavia, não podemos esquecer o obreiro chamado por Deus e ordenado pela igreja para exercer o ministério evangelístico. Nesse caso específico, o evangelista não pode ser um ganhador de alma eventual, mas alguém que proclama o evangelho de toda forma, concentrada, metódica e com objetivos bem definidos. Vejamos, pois, quem é o evangelista, esse obreiro tão essencial à expansão do reino de Deus. Olha só, professora, segundo aqui o evangelista em si, ele é um dom ministerial. Você vai ver isso, né? Depois nós vamos ver aqui na Bíblia mesmo, a respeito desses ministérios que eu falei, a qual eu falei dos 5 ministérios aí, mas você vai ver que o evangelista, ele é um ministério, um dom ministerial. Uma chamada. Isso, uma chamada ministerial. Só que, professora, eu vejo também, não somente o evangelista como um dom ministerial, mas eu vejo aqui como uma ordenança de Cristo a todos. Até porque o ID, a chamada para sair, a chamada para ir, não foi uma chamada específica a uma pessoa, foi todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos nós temos essa incumbência de levar essa palavra, de anunciar as boas novas de salvação a todos. Então, não é somente uma chamada ministerial. Por quê? Porque hoje nós vemos dentro da igreja, eu estou adiantando aqui, mas já no comentário aqui, hoje eu vejo na igreja o cargo evangelístico, o cargo de evangelista sendo um cargo obsoleto. Obsoleto no sentido que somente o título está sendo utilizado. Por quê? Porque não faz a verdadeira obra do evangelista. Você é evangelista, mas a obra que o evangelista deve fazer ficou ali, parece, parado. Então você vê mais o evangelista sentado ao lado do pastor do que até mesmo fazendo aquilo para que ele foi chamado. Então isso é interessante a gente ressaltar bem aqui para podermos entender. Vamos lá, professor. Então, aqui no tópico 1, ele dá até uma separação de ganhador de almas e evangelista. Ele coloca que ganhador de almas somos todos nós que fazemos o ID, que proclamamos as boas novas. Esses são os ganhadores de almas. Evangelista é aquele que vai além de proclamar as boas novas, é aquele que ajuda essa alma que foi ganhada a se colocar no lugar, a ser ali discipulada. Esse é o evangelista. Esse é o que tem os atributos ou as qualidades a mais de só apenas ganhar alma. Não é só apenas ganhar alma. Essa é a separação que... até porque, professora, vamos dizer assim, né? Nem todo mundo ganha alma. Nem todo mundo ganha alma. Então, isso é uma qualidade de poucos. Então você vê que muitos são chamados para a obra, mas nem todos têm essa vocação para ganhar almas. Porque quem ganha almas? Parece que é provérbio, se eu não me engano, fala que quem ganha almas sábio é. Então se você ganha almas, você é sábio. E quando você é sábio é porque você tem uma chamada.
uma chamada separada por Deus, né, na sua vida. Então, quando você é um ganhador de alma, automaticamente, no meu ponto de vista central, eu acredito que o ganhador de almas, ele é um vocacionado, ele é um evangelista. Então, aquele que vai e fala da palavra, ele não faz mais do que obrigação. Por quê? Porque foi essa palavra que o trouxe à salvação. Então, nada mais ou nada menos do que você também falar dessa palavra. Mas isso não garante que você vai ganhar almas. Né? Isso não garante. Isso garante que você vai, que nem no caso, você vê Paulo falando, acho que 1 Coríntios capítulo 3, ele está falando ali que ele plantou, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Paulo não estava se caracterizando como um evangelista. Não, pelo contrário, Paulo estava falando a respeito disso, que um joga a semente e o outro rega, o outro colhe e vai assim por diante. Então cada um tem uma chamada específica para aquilo. Só que nem eu falei, aquele que ganha verdadeiramente as almas, ele é um evangelista. Né? Ele é um evangelista, sendo que levar as boas novas, ela é uma obrigação de todos. Todos nós fomos chamados para levar as boas novas. Vamos lá? Já para os atributos. Vamos já entrar nos atributos aqui do evangelista. Do obreiro chamado ao ministério evangelístico. Ele coloca aqui que demonstra alguns atributos, né, que a gente coloca como qualidades de realmente o que foi chamado para evangelista. E aí ele coloca alguns assim: o amor às almas, conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena, disponibilidade, fé, perseverança e ser chamado por Deus. Ele coloca essas qualidades do verdadeiro evangelista. E aí ele vai explicar um a um, que é o que ele faz aqui. Que para ser chamado realmente precisa ter essas qualidades. Não é qualquer um que é chamado para um ministério se não tiver. Olha só, professora, a gente vamos fazer aqui uma apanhado aqui de pessoas que foram chamadas ao evangelho, teve a chamada evangelística. Nós vamos colocar Pedro, era discípulo, se tornou apóstolo. Paulo era um perseguidor, se tornou apóstolo. Você vai, Estevão era um simples servo, no caso, né? Fazia parte da comunidade judaica ali, mas foi chamado para ser diácono, para ser um servente das mesas. Só que aí você vai colocando aqui, você vai vendo, pegando aqui a questão de Paulo, pegando aqui o exemplo paulino, aqui você vai ver que Paulo ele foi chamado de uma forma especial. Né? Vamos dizer assim, ele era um perseguidor, ele foi chamado, foi parado ali no caminho de Damasco, né? E o próprio Cristo o separou, o chamou para o ministério, né? Falou, agora de você, de perseguidor, você vai se tornar perseguido. Então ali nós vamos ver os atributos que Jesus vê em Paulo, né? Vê em Paulo. Agora, todo mundo tem os mesmos atributos? Nem todo mundo tem os mesmos atributos, isso é um fato. Nem todo mundo vai ser chamado da forma que o apóstolo Paulo foi chamado. Mas é uma qualidade que Jesus separou, que Jesus escolheu. Então, se nós não estamos qualificados a esses atributos, então nós temos que ver qual que é a nossa chamada. Né? Então, uns foi chamado para apóstolos naquela época, né? Hoje já não tem mais, mas uns foi chamado para apóstolo, outro foi chamado para profeta, outro foi chamado para servo, para diácono, né? Que servo e diácono é a mesma coisa, e cooperador também é a mesma coisa. Diácono, servo, cooperador é a mesma coisa. Outros foi chamado para evangelista. Então você vai ver que há vamos dizer assim, várias formas aqui, vários atributos que qualificam a pessoa para o ministério evangelístico. Sim, aí ele dá o exemplo assim: amor às almas significa sentir as dores que um pecador sente. Com certeza. Conhecimento da palavra de Deus. Conhecer. Não tem como você falar de um Jesus que você não conhece nem quem é esse Jesus. É verdade. Espiritualidade. Ele coloca aqui, primeiramente, que você tem que ter o Espírito Santo em si. Né? Se você não tiver e não estiver espiritualmente, não carnalmente, infelizmente fica difícil. Então precisa ter. Disponibilidade. Disponível para fazer a obra de Deus.
Esses que ele... Disponível e perseverante, né? É perseverante. perseverante. Mas, olha assim, ó, professora, vamos dizer assim, aqui o escritor, ele coloca, o escritor da revista aqui, ele coloca essa ordem, no caso, né? Qual é a primeira ordem aqui que o escritor nos coloca aqui? Ele coloca aqui amor às almas, que nem você leu, conhecimento da palavra, né? Conhecimento da palavra de Deus, espiritualidade plena, disponibilidade, fé, perseverança e ser chamado por Deus. Agora, colocando aqui, professora, num sentido diferente, né? Vamos dizer assim, tem a visão, lógico, o escritor ele tem a visão dele nessa forma. Só que eu vejo essa chamada ou esses atributos aqui não do ganhador de almas, mas do separado ao ministério, que nem você vai ver que ele coloca aqui atributos de um evangelista. O que foi né? chamado ao ministério. Isso, do evangelista e não do ganhador de almas. Ele coloca aqui o atributos do evangelista, aquele que foi separado ao ministério. Sim. Não da pessoa comum, do servo comum. O ganhador né? de almas aquele que anuncia o evangelho. Isso, aquele que anuncia o evangelho. Porque ganhador de almas é aquela pessoa específica. Mas aqui, daquele que anuncia o evangelho, que são todos nós que, na simplicidade, sem ser separado ao ministério. Aí eu vou aqui. No sentido aqui no caso que Paulo foi específico. Então, a sequência que ele colocou aqui, lógico, foi no pensamento dele. Mas aqui, na colocação aqui, examinando a história de Paulo, você vai ver que a chamada de Paulo foi diferenciada. Tá? Foi diferenciada por quê? Porque você vai ver, acho que é Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 vai falar a respeito da chamada de Paulo ali no caminho de Damasco, né? Mas ele coloca assim, ó, as qualidades do evangelista. Primeiro, no meu ponto de vista, está qualificado assim. Primeiro, ser chamado. Mas ele coloca o ser chamado aqui por último. Agora eu coloco, Paulo, primeiramente, ele teve amor às almas? Ou Paulo primeiramente foi chamado? Ele foi chamado. Por que isso? Porque Paulo ele era um perseguidor, ele não tinha amor às almas, pelo contrário, ele tinha zelo à lei. Então Paulo ele não tinha amor às almas, senão ele não estava matando os cristãos. Né? Então a chamada dele primeiro foi ser chamado. Então a primeira qualidade aqui foi ser o chamado escolhido. Né? Então o próprio Jesus o escolheu, o chamou. Segundo, o escritor coloca aqui, conhecimento da palavra. Paulo ele não tinha conhecimento de Cristo, ele não tinha conhecimento daquele evangelho que estava sendo pregado. Não, ele conhecia a lei. Né? Paulo conhecia bem o que era a lei, não conhecia o que era Cristo, o que era evangelho. Se ele conhecesse Cristo, ele não perseguiria Cristo. Né? Mas ele conhecia a lei. Agora, conhecimento da palavra, eu já coloco diferente. No meu ponto de vista, ó, ser chamado foi em primeiro lugar, depois fé. Porque quando você é chamado, você automaticamente crê. Então Paulo automaticamente, após ser chamado, ele creu aqui na chamada. Terceiro, aqui ele coloca espiritualidade plena. Eu já coloco o amor às almas. Né? Por quê? Porque ele foi chamado, teve fé e amou agora. Agora você vê que ele também começa a sentir esse amor, né? A qual os apóstolos ali, os discípulos dos apóstolos também sentiam, e o próprio amor que também Cristo sentia. Então você vai ver que o amor às almas. Aí, em quarto aqui, ele coloca a disponibilidade. Aí eu já coloco a espiritualidade. Né? Por quê? Porque automaticamente, após ele sentir esse amor, Cristo colocar nele esse amor, automaticamente ele se tornou espiritual. Após o Ananias ali, que era um servo, né? Orou por ele, e quando as escamas caiu, automaticamente ele já estava espiritual, já estava fazendo as coisas do Espírito, não era mais homem carnal. Não era mais aquele homem carnal, mas era um homem espiritual. Aí ele coloca aqui o quinto, ter fé.
Aí eu coloco o quinto, conhecimento da palavra. Por quê? Porque aí ele começa agora a conhecer. Ele vai ali até Jerusalém, né? Depois ele volta para a cidade da onde ele nasceu para ficar um tempo ali em reclusão, né? Que as pessoas perseguiram para o matar, sabendo que ele tinha se convertido àquela religião dos nazarenos. Aí ele volta ali, né, para Tarso para poder aprender. Ele fica um tempo ali recluso, né, onde que a Bíblia não relata a respeito da reclusão dele lá na cidade dele. Mas ali ele fica aprendendo com Cristo. Você vai ver em alguns pontos, né, das cartas dele, ele falando a respeito disso, né, que ficou aprendendo ali com Cristo. Depois ele coloca o sexto, perseverança. Aí eu coloco o sexto, disponibilidade. Porque aí depois que ele volta, ele se coloca disponível à obra. Por quê? Porque aí ele é chamado juntamente com Barnabé, né? Barnabé e Paulo foi separado ao ministério. Foi chamado agora, foram enviados, né, agora, porque ele já tinha sido chamado, mas agora eles vão ser enviados. Já no sétimo ele coloca o ser chamado por Deus, aí eu coloco a perseverança. Agora sim ele persevera nessa palavra e nesse Jesus a qual ele tinha conhecido. Então eu coloco aqui essas qualidades, esses atributos nessa ordem aqui, porque para mim eu tenho mais correta, comparando aqui o ministério de Paulo. Quer ler aí? Então, ele coloca assim, conhecimento da palavra, ele dá o exemplo de Filipe, porque não tinha como Filipe anunciar a verdade e ensinar o mordomo se ele não tivesse um manejo, uma prática, um conhecimento da palavra, manejar bem a palavra de Deus. Ele coloca o exemplo de Filipe porque ele conhecia o que ele estava falando, que ele sabia do que estava falando. Então, o evangelista não tem como ser chamado de evangelista se não conhecer a palavra de Deus. Com certeza. Então, tem que manejar muito bem, conhecer a palavra para poder anunciar e com falar certeza, de até Jesus. porque, professora, Filipe ele também, Filipe ele era um servo, ele Sim. aceitou com certeza, né, ali quando foi pregado ali na descida ali do Espírito Santo, aonde todos foram cheios do Espírito Santo, Filipe com certeza ouviu ali o evangelho através dos apóstolos ali, e ele se converteu e começou a servir ali juntamente com os apóstolos. Só que aí você vai ver que quando há aquela discussão entre os gregos, as mulheres gregas e as mulheres judias ali, a respeito da separação, do que eles estavam fazendo, priorizando e outros não, né, na hora da ceia, né? Os apóstolos pegam e falam, até o próprio Pedro, o próprio João, eles falam, ó, não é lícito que nós ficamos servindo a mesa e deixamos a palavra, mas nós vamos separar homens, né, para poder fazer esse trabalho. Então, automaticamente, Filipe ele já tinha sido chamado, né? Ele tinha sido chamado. E aí você vai ver que aqui ele foi separado, né? Ele foi separado nessa ordem. Aqui ele foi separado para poder levar ao ministério, ser levado ao ministério. Então você vai ver que há uma sequência da chamada de Filipe também aqui, mais ou menos caracterizado naquela que eu falei. Amém? O trabalho de um evangelista. O trabalho básico de um evangelista consiste na proclamação do evangelho, na apologia da fé cristã e na integração plena do novo convertido. E aí ele traz 3 subtópicos. Proclamação do evangelho, apologia da fé cristã, integração do novo convertido, e ali ele explica sobre esses 3 subtópicos. Eu quero colocar aqui sobre o ministério de evangelista. O ministério de evangelista é algo extraordinário, sim. Um verdadeiro evangelista não se detém em ficar fixo, parado em uma determinada igreja. Nos dias atuais, parece que é algo comum ver isso, né, acontecer. Com certeza. Existem hoje, a gente vê que tem muitas igrejas superlotadas, evangelistas tem um monte de nome, né? Avivalista tem mais ainda, mas os verdadeiros ganhadores de almas e evangelistas, tá difícil de se ver praticando realmente o ministério. E aí eu coloco mais aqui, o verdadeiro evangelista deve ser visto mais fora da igreja, na ação, agindo, fazendo,
ganhando almas, indo aonde essas almas estão, em campo, atuando no seu ministério, o qual foi chamado, pois esse autêntico desbravador da obra de evangelização, ele fica inquieto quando não vê almas sendo ganhadas, quando não vê almas se convertendo. Com certeza. Esse verdadeiro evangelista, ele vai realmente, ele age, ele está sempre em ação. Até porque, professora, ele foi chamado para isso. Então aquilo faz parte da sua chamada. Então aquilo está caracterizado a sua chamada. Então ele não pode deixar de praticar isso. Se ele deixar de praticar isso, se ele sair da vocação a qual ele foi chamado, ele deixa de ser um evangelista. Só que antes disso, antes aqui do trabalho, professora, nós devemos dever e trabalho. Sabe que dever e trabalho eles são a mesma coisa? Não. Não são. Então vamos lá, ó. O dever do evangelista. Primeiro, qual que é o dever do evangelista? Ele tem o dever de ser sóbrio. Primeiramente, o evangelista ele tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio? Ser lúcido, não se embriagar com o poder ou doutrinas mundanas e demoníacas. Olha só, Paulo, ele escrevendo a Timóteo, você vai ver que ele fala a respeito disso. Olha, Timóteo, seja sóbrio. Não deixe que essas coisas que você está vendo aí, ela te leve a esquecer do seu chamado. Então você vai ver que Paulo, aconselhando a Timóteo a sobriedade, ele está falando para ele não se envolver. Por quê? Porque ele fala antes, alguns versículos antes, ele ali em Timóteo, ele vai falar a respeito do que estava acontecendo. Né? Ele vai falar a respeito do que estava acontecendo no meio ali vamos dizer assim, da congregação mesmo, ou até mesmo daquela localidade ali. Ele vai falar que pessoas estavam amontoando para si doutores e doutrinas sendo pregadas e pessoas dando ouvido a essas coisas, com comichão nos seus ouvidos, coceira nos ouvidos, querendo amontoar doutores para ti. Aí Paulo falou, ó Timóteo, você foge disso. Foge disso, permanece na sua chamada, permanece naquilo que você foi chamado. Então Paulo ele fala a respeito para ele ser sóbrio, para ele permanecer na chamada que ele foi chamado. Aí você vai ver a segunda aqui, sofrer as aflições, né? Tá até aqui no nosso textuário. No nosso textuário aqui você vai ver que Paulo fala a respeito disso, né? Ser sóbrio, né? Sofrer as aflições, passar pelas dificuldades que surgirem no caminho, sem deixar que isso abale a sua fé em Cristo. Então essa é você sofrer as aflições. Terceiro, cumprir o teu ministério. Então o dever do evangelista é isso, ser sóbrio, sofrer as aflições e cumprir o teu ministério. Terminar a carreira a que lhe foi confiado. Então esse é o trabalho do evangelista, esse é o dever do evangelista. Agora nós temos aqui o trabalho onde nós entramos aqui, que você já... o que ele faz? Ele prega o evangelho. Com certeza. Cristo a todos, falando, né, em todo lugar, em todo tempo. A apologia da fé cristã. Ele defende a fé que ele acredita, a fé cristã. Com certeza. E ele não foge do seu trabalho, do que ele precisa fazer, que é anunciar o evangelho, apresentar a todos esse evangelho, essa fé ao qual ele acredita, e a integração do novo convertido, que é algo que está vertente hoje, uma necessidade muito grande nos dias de hoje, que é integrar esse novo convertido à igreja, ali a todos os que estão ali. Colocar ele junto para que ele venha ali se sentir como parte dessa igreja e não voltar para o mundo. Então isso é o trabalho do evangelista. Com então certeza. A gente vê que vai além de só anunciar o evangelho, só pregar o evangelho, vai além disso. Até porque, professora, vamos dizer assim, né? O trabalho é algo que é aquilo que ele tem que fazer. Então existe o dever, né? Ele deve a si mesmo e ao próprio a própria pessoa que o vocacionou, que o chamou. Então ele tem o dever para cumprir com essa pessoa que o chamou. Mas ele tem também aquilo que ele precisa fazer, aquilo que ele precisa cumprir, os seus deveres ele precisa cumprir, né? Então o trabalho, aquilo que ele tem que fazer primeiro,
ele colocou aí no sentido, né? Proclamação evangélica. Isso, mas tem algo mais amplo, né? Sim. Proclamar o evangelho é fazer o quê? Ganhar almas. Então, você não pode só se contentar com proclamar o evangelho. E ele né? coloca assim que não deve parar devido às burocracias que nos dias de hoje Com são mais certeza, difíceis. leis, coisas que é colocado para impedir, né, leis de silêncio, leis de proibir o seu direito de falar a verdade, leis aí que tenta abolir a pregação do evangelho, leis que tenta mudar a sociedade, o caráter humano, né, que procura beneficiar pessoas, procura beneficiar classes, procura beneficiar vamos dizer assim, né, outras coisas que fazem parte, que se chama que sociedade. Então nós não podemos parar por causa dessas burocracias. Então não é somente, no caso aqui, não é somente proclamar o evangelho, é ganhar almas. Sim. Então você tem o trabalho de proclamar o evangelho, mas a intenção é essa, ganhar almas. Então eu não posso me contentar somente em pregar. Eu não posso me contentar em subir no púlpito, ou na praça, ou no ônibus, ou o que seja, pregar o evangelho. Eu preciso ganhar almas. Esse é a chamada. Esse é o dever e o trabalho do evangelista, ganhar almas. Segundo, ele coloca a apologia da fé cristã. Ou seja, defender a fé cristã. Com certeza, é pregar. Esse defender é você pregar sem mudar. Pregar aquilo que a palavra é. Entendeu? Porque muitas pessoas têm mudado a verdade de Deus em mentira. Muitas pessoas têm tentado ludibriar, usando até a própria palavra para poder ter base para torcer o evangelho. Tem pessoas inteligentíssimas que têm usado a própria Bíblia para poder desclassificar o evangelho. E você precisa estar preparado para fazer Com isso. certeza. Isso é apologia. Isso é você fazer apologia à sua fé. É você conhecer a sua fé, não somente conhecer, tá? Porque conhecer é uma coisa, vivenciar é outra. Vivenciar é você conhecer ela na prática. Então não adianta só ter a teoria da palavra, mas eu não ter a vivência dela. Então essa é a característica do evangelista e de todos nós. Conhecer, mas não somente conhecer, vivenciar ela. Pregar não é sinônimo, olha só, professora. Pregar não é sinônimo de show gospel. Tá? Proclamar o evangelho não é sinônimo de show, de fazer show, pois fomos chamados para mostrar a Jesus e não a nossa imagem. Então olha só que coisa interessante, aos pregadores aí que está nos ouvindo, que vai nos ouvir aí, que vai ver aí, dá uma passadinha rápida ali, clicar em cima ali, eu sei que vai, mas olha só para vocês aí, ó, pregar não é isso, proclamar o evangelho não é isso, não é show gospel não. Não é falar aquilo que satisfaz o ego seu e o ego daquele também que está assistindo, não. Proclamar o evangelho aqui é você falar a verdade, mostrar Jesus, não a tua carinha bonitinha, né? Não é isso, professora? Terceiro, ele coloca o quê? Integração do novo convertido. Integração do novo convertido, sabe o que isso significa? Sofrer por amor às almas. Então, quando você leva as pessoas a Cristo, é porque você tem um sentimento recíproco. Isso é reciprocidade. Você levar as pessoas ao mesmo caminho que você está seguindo. Por quê? Porque é um caminho bom. Não levar para o caminho mau. Porque tem muita gente fazendo isso. Levando as pessoas para o mau caminho. Né? Nós vemos aí na mídia muitos camaradas aí levando as pessoas à sua própria igreja ou à sua denominação. Para quê? Para levar elas para o céu, para direcionar elas para o céu? Não. Estão levando elas às suas denominações para poder tirar aquilo que ela tem. Depois, vai para onde você quiser, que você não me interessa mais. Então, sofrer não é sinônimo de vida regalias ou de vida com regalias, tá? Pois muitos buscam ter uma vida de conforto e quanto as almas estão morrendo. Então olha só, professora, tem muitas pessoas aí, querendo viver o conforto do evangelho,
mas não o sofrimento da cruz. Tem muita gente querendo viver o conforto dos seus carros importados, dos seus aviões, da sua conta gorda no banco. Agora, alguém quer padecer juntamente com Cristo? O que Cristo falou a respeito disso? No mundo tereis bonança, no mundo tereis riqueza, no mundo tereis maravilhas para viver. Não, tereis aflições, mas não temas. Por quê? Porque eu venci o mundo. Quarto, ele fala? Não, terceiro mesmo. Mas o quarto, eu vou colocar o quarto aqui. Estar disponível a obra. Então, olha só, né? O trabalho aqui do evangelista está disponível para a obra. Tem pessoas que a única coisa que ele está disponível é na hora de receber o cachê, na hora de receber a prebenda, na hora ali de cobrar. Ó, pastor, e aí? Posso pregar aí? Liga na minha secretária lá, ó. Tá, manda aí pra mim aí. Manda aí, ó, valor. 5.000 reais aí pra pregar na tua igreja. Tá, manda 2,5 aí que tal dia eu tô aí. Então, olha só, professora. Disponível pra obra. Ele tá disponível para receber o cachê. É para isso que ele está disponível. Agora, estar disponível à obra não é sinônimo de tornar a obra à nossa disposição. Não é sinônimo disso, de trazer a obra à nossa disposição. Não, pois não somos insubstituíveis, viu? Caso não queiramos cumprir o ID, Jesus envia outro em nosso lugar. Então fique esperto, coleguinha. Fique esperto, por quê? Porque disponibilidade, se disponibilizar na obra, é você dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Não é você cobrar. Logicamente, a Bíblia é clara nisso, quando ela fala que o obreiro ele é digno do seu salário, mas não roubar ou tirar aquilo que é do próximo, tá? Então olha bem, veja bem aí, a Bíblia não manda, olha só o que o Billy Graham falou, que eu tinha dito aquela hora, a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que as igrejas saiam em busca do pecador. Billy Graham. Vai lá, professor. Conclusão? Vamos lá. Filipe destacou-se como o maior evangelista da igreja primitiva, evangelizando a Judéia, chegando a Samaria. Portanto, que todos nós façamos com excelência o trabalho de um evangelista. A responsabilidade é de todos. Então, com certeza. Proclamemos a Cristo a tempo e fora de tempo. Olha só, professora, veja bem, veja bem, é importante entender que os 5 ministérios, na verdade, se resumem no ministério de Jesus. Então, os 5 ministérios onde eu falei aqui, que está caracterizado ali, para quem quiser ler depois, Efésios 4, 28, né? Acha aí, ele fala... de doutrina. Tá errado aqui. Coríntios, então vê Coríntios. Coríntios 12, verso 28. Efésios. 1 Coríntios? 1 Coríntios 12, 28. 28 diz assim, e uns pôs Deus na igreja. Isso, é isso mesmo. Só que o outro não é isso. Isso, Coríntios, vê aí, Coríntios. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Santos me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios por meio que são apóstolos, profetas, evangelista, pastor e doutor. É 3, Ministério da Vocação dos Gentios, do Consulado de Paulo. Mas eu acho que tem que o versículo aí, que a gente não está achando. Mas tudo bem, ele fala a respeito de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Ele fala em Efésios aqui. Agora, já em Coríntios ele fala, 12, 28, ele fala apóstolo, profeta e doutor. Então você vai ver que ele vai falar a respeito desses 5 ministérios aqui. Ele é caracterizado na chamada, naquilo que Jesus praticou. Né? Naquilo que Jesus praticou. É certo dizer que é o ministério de Jesus, nosso Senhor,
Nosso Senhor foi apóstolo ao fundamentar a verdade. Olha só, o nosso Senhor foi apóstolo ao fundamentar a verdade. Enviar seus discípulos e ser enviado por Deus, com base nesse fundamento. Ele foi um profeta ao liberar a voz de Jeová para o povo de Israel. Ele foi um mestre ao ensinar acerca das Escrituras, no templo ou no Monte das Oliveiras. Ele foi um evangelista ao realizar sinais e maravilhas que apontavam para ele como Messias, salvando a muitos e finalmente, ele foi um pastor ao amar e cuidar das suas ovelhas, alimentando-os, servindo-os. Jesus foi tudo isso e muito mais. Também é importante ressaltar que há outras funções. Então, olha só, dentro dessas 5 funções, é importante ressaltar que há também outras funções, né? Que, vamos dizer assim, segundo alguns, as mais baixas. Mas eu acredito que todos aqueles que fazem a vontade de Deus, a sua função, ela é a mais digna possível. Olha só, todo ministério tem 3 propósitos. Todos os ministérios, eles têm 3 propósitos cruciais. Qual que é esses 3 propósitos? Primeiro, servir a Deus. Segundo, servir a igreja. Terceiro, servir no mundo, não o mundo. Então são 3 principais, vamos dizer, terminologias aqui na questão ministerial, né? Você que pratica ou você que está trabalhando no ministério, saiba que você é um servo de Deus, serve a igreja e serve também ali, né? O servo ali no mundo, não ao mundo. Então isso é importante nós ressaltar. Amém? Vamos lá para nós terminar? Já fiz a conclusão. Então, já deixar aí as nossas, né? Já foi lida a conclusão, né? Então, já vamos estar agradecendo aqui a todos, né, professora, pela oportunidade de estar mais uma vez conosco. Se nós, né, erramos em alguma coisa, se nós deixamos alguma coisa passar aqui, quero que vocês nos perdoem, porque a cada dia a gente estamos aprendendo aqui. E é maravilhoso, né? É maravilhoso falar dessa palavra, falar de Jesus. Professora, dá os suas considerações finais. Obrigada a todos. Não esqueçam de dar o like aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aí que, pela misericórdia de Deus, estaremos respondendo. Com certeza. Então, desde já, eu quero também já agradecer, né, a todos e pedir aí que vocês continuem nos assistindo. Obrigado aí pelas pessoas aí, os 260 e poucas pessoas que, né, nos acompanharam aí nas lições passadas. E continue conosco, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, porque é maravilhoso saber que, né, a gente tem aí, né, oportunidades de aprender junto. Então nós vamos estar orando, clique no like lá, nos ajude, nós vamos estar orando aí e encerrando aqui. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, nos dá graça, continue, Senhor, abençoando aqueles que vão estar assistindo. Deus, eu te peço, fique conosco, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu te agradeço. A todos, aos ministérios, a todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Obrigado.